Seres humanos, sejam bem-vindos a mais um Conta Aqui, seu amigo Anderson Bravo, como sempre, implorando e suplicando. Se inscreve no canal, comenta e compartilha e fala aí, ó. Quem tu quer aqui na mesa com o papai pra trocar ideia, pra contar uma história, pra contar um causo. Mas lembrando sempre, tem que ser causo e história que a gente possa contar, gente. Pelo amor de Deus, não vai contar aquelas histórias que no final vai dar BO pra todo mundo, né? Tem que ser a história maneira. Bota aqui, ó, Conta Aqui Podcast, manda um direct pro nosso Instagram e a gente faz uma parceria. Lembrando sempre que é parceria, hein, viu? Parceria. Agradecendo sempre aos estúdios BK, hoje eu tenho ele na técnica. Fala, Davi. Paz do Senhor. A paz do Senhor. E Davi hoje, gente, Davi hoje me deu a paz do Senhor, fiquei até emocionado. Davi, você da tua igreja, você dá a paz do Senhor, paz de Cristo, Shalom, La Rema, graça e paz, como é que é lá? Ou é bom dia? Bom dia. É bom... Davi, muito bom estarmos mais uma vez aqui. Hoje é um especial de fim de ano, né? A gente tem aquela coisa igual a Globo, né? Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa. É de quem quiser, de quem vier. A Globo leva o Roberto Carlos. Eu hoje, no especial de fim do ano, trouxe nada mais, nada menos ele, que é o meu pastor, pastor Mauro Oliveira. Seja muito bem-vindo. Esse é forte. Meus queridos, Deus abençoe, família linda. Que tamanha honra Deus proporciona nesse dia. Está aqui no Conta Aqui com essa fera, Anderson Bravo. Não, Prazer, eu quero que você fale aqui, que você fala no bairro. Quando eu vou na igreja dele, ele fala uma frase assim, que ele fala pra mulher dele assim, ele é doido. Ele é doido, mas eu gosto dele. Mas eu gosto dele. Eu gosto dele. Não é só pra minha esposa, não. Eu falo pra igreja. Meu irmão, esse cara é maluco. Mas eu gosto dele. Eu amo dele. Como eu Glória amo a Deus. ele. Gosto de estar com ele. Gosto de ouvir ele. Tu és um homem de Deus, meu Amém. amado. Meu amigo, ter você aqui pra gente é uma alegria muito grande. E eu falei pra você em off que o Conta Aqui, ele não tem um viés voltado pra uma religião ou pra um tema... Mas a gente tem a Bíblia como regra de fé e prática. Eu sempre termino, mas eu quis fazer nesse último episódio de 2024, trazer você, que é um homem que tem muitas experiências, é uma pessoa que eu respeito e admiro muito. Eu tenho uma certa experiência nesse Brasil, no mundo, viajando, conhecendo igrejas, e poucas igrejas eu tive as experiências espirituais que eu tive na sua igreja. E essa é a razão para eu estar aqui. Mas eu queria que a gente pudesse sintetizar o Mauro Oliveira. Quem é o Mauro Oliveira? Nasceu na igreja, é filho de pastor, recebeu a igreja por herança, né? O pastor era pastor presidente, falou, filhão, querido, vou te passar a igreja. Qual é a tua história? Mauro Oliveira, com 15 anos, perdi minha mãe num acidente de carro. Saiu pela manhã, a imagem que eu tenho, às 9 horas da manhã, tomando a bênção a ela, benção mãe. E quando foi à noite, veio a notícia que o carro tinha encapotado e minha mãe veio a falecer. Deu tempo de dar o endereço de casa, telefone. Ela mesmo? Ela mesma. E ela veio a falecer no hospital. Um dia ministrando, Bravo, quando eu termino de ministrar e eu estava pregando sobre o arrebatamento, alguém veio e me perguntou assim, sua mãe foi salva? E eu falei assim, uma pessoa que sabia que para ir para o céu precisava de aceitar Jesus e tinha um temor. Ela só não tinha força de largar a religião que ela pertencia. Ela deu o endereço de casa, o nome dos filhos, o nome do esposo e o telefone. E eu tenho certeza que ali naquela cama do hospital, sem as pernas, que ela tinha perdido as pernas, eu tenho certeza que ela fez um concerto com Deus ali. E ali começou a minha vida. 15 anos. 15 anos. Ali minha vida virou. Meu pai sempre parceiro. Hoje meu pai é falecido, né? Mas um jovem de 15 anos que tinha tudo nas mãos, à noite ali estava começando uma nova história na minha vida. Entendeu? Eu acordei com a mãe e dormi sem a mãe. Com 21 anos de idade, por 2 a 3 vezes tentei contra a minha própria vida. Meu pai tinha um bar na frente da minha casa e eu fiz a chave escondido do meu pai. Meu pai veio a casar de novo. Então agora eu tinha de beber para poder dormir. Na época Bebida alcoólica? Bebida alcoólica. Na época eu não sabia o que era depressão, né? Não tinha isso. Então eu
fiz a chave do bar. Quando meu pai fechava o bar e ia para casa dele, eu passei a morar sozinho, na casa que meus pais deixaram para mim. Então agora eu tinha de eu pegava as bebidas mais fortes, misturava e levava para dentro de casa e ali eu passava a madrugada bebendo para poder dormir. Isso aí era de segunda a quinta, porque sexta, sábado e domingo eu estava com os amigos, então eu saía. Mas de segunda a quinta não tinha para onde ir. Então, assim, por algumas vezes eu tentei tirar minha própria vida, até que conheci minha esposa, graças a Deus, muito novo. Quero mandar um beijão para ela, tá? Meus filhos, minhas noras, nossa igreja. Daqui a pouco eu vou ter tempo para falar, mas aí eu conheci minha esposa e eu me lembro de um fato que depois que eu casei, né, eu pensei que aquela tristeza que eu sentia sairia da minha vida. Que nada. Eu me lembro que um dia eu saí, 3 horas da manhã, e eu bati a porta. E só podia abrir por dentro quando batia. Não tinha como abrir por fora. Só com a chave, eu tava sem a chave. Não tinha maçaneta. E eu sentei na varanda da minha casa uma luta muito grande interna, porque o bairro a qual hoje é a igreja que eu morava, então eu ouvi aquela voz me dizendo para eu sair, e eu entendia que era o inimigo, para ir para beber, porque eu tinha de beber para dormir. E eu sentei, aquela luta interna, eu sentei na varanda da minha casa, quando eu vi as garrafas quebradas assim, de cerveja, e aquela voz falando, ó, corta os pulsos, quando todos acordarem de manhã vão ver que você tem valor. E eu me lembro que eu peguei aquela garrafa quebrada e vim para cortar, achar uma veia para cortar. E quando eu escutei, no muro assim atrás do muro, uma voz dizendo, não faça isso. E por 2 vezes, eu forçando, chorando, não faça isso. Foi quando eu subi no muro, orei, procurei, porque do lado da onde eu morava, havia os vizinhos, que era da Igreja Batista. Eu falei, alguém deve estar vendo o que eu estou querendo fazer aqui, essa voz está... Daqui a pouco, a 3ª vez, não faça isso, porque eu tenho uma obra na tua vida. Foi quando eu soltei aquela garrafa e eu bati na porta da sala. E eu caí de joelho assim na sala, minha esposa sem entender. Porque ela já era um homem casado? Casado. Aí eu caí de joelho na sala da minha casa, chorando, não parava de chorar. E eu só falava para minha esposa assim, pega aquela Bíblia que está lá no quarto, aberta, naquele Salmo 91, lê para mim. Só que, bravo, nesse período que eu perdi minha mãe, um dia meu pai chegou para mim e falou assim, pode contar tudo mesmo? Ué, ó, o nome aqui, ó. Nesse período, meu pai chegou para mim e falou assim, você tem que cuidar do teu santo. E eu não sabia o que era isso. E eu não gostava porque eu perdi minha mãe voltando de um centro, né? O carro encapotou, então isso me deu ódio. Porque, na realidade, só ela e um motorista veio a falecer. Então, assim, meu pai falou isso pra mim, até que hoje ela é pastora, mas na época era tia da mãe de santo. Uhum. Foi lá em casa. E quando ela chegou, parou na porta da minha casa, da casa, eu estava sentado. Meu pai falou, trouxe ela pra falar contigo. E aquela senhora de, na época, 60 e poucos anos, engrossou a voz, a fisionomia mudou, e ela começou a falar ali um pouco da minha vida. E falou, você faz isso, isso. Eu que tenho te livrado disso e disso. E meu pai não sabia, ninguém sabia. E aquilo, eu parei assim, fiquei congelado, e daqui a pouco ela voltou normal. E eu falei, pai, o que é isso, cuidar? E meu pai explicou que eu tinha de ir lá, tal, no centro. Até que um dia, eu muito embriagado na madrugada, um demônio se materializou na minha frente. Eu não tinha força, eu grudado no sofá assim, eu não tinha força. Nessa época eu ainda não era casado. E aquele demônio falou, foi eu que vim naquele dia de manhã falar com você. E eu estou aqui hoje para fazer um pacto contigo. Então assim, bravo, eu fiquei 7 anos servindo a demônios, 7 anos fazendo pactos. Após a morte da sua mãe. Após a morte da minha mãe. Porque eu queria buscar algo. Algo para tirar essa tristeza que eu tinha, profunda. Uhum. Então, por algumas vezes tentando se matar, mas não sabendo como. Uhum. Então, 7 anos servindo, cheguei a ser o segundo da mãe de santo.
do terreiro. E eu me lembro que quanto mais eu fazia os pactos, sem motivo, eu estava nos lugares com os amigos, surgiu uma confusão e muitas vezes quem estava na confusão era eu. Daqui a pouco todo mundo se livrava e quem ficava marcado naquele lugar. E quanto mais eles falavam que estavam livrando a minha vida, mais as pessoas queriam me matar. Caramba. Isso. Aí eu me lembro que nesse dia eu caí de joelhos, já estava casado, caí de joelhos, chorando e pedi. Então quando você casou, você ainda não era crente de igreja, Não, negócio. Tu tava do lado de lá ainda. Tava do lado de lá, entendeu? Tava do lado de lá. E veio o casamento, pensei que sairia essa tristeza, essa angústia, essa falta, né? Porque eu queria suprir a falta da minha mãe e tal, a solidão. E não adiantou. Depois veio meu filho, mais novo, que hoje tem 26 anos, também não adiantou. E foi até quando comecei a trabalhar numa firma, estou resumindo aqui até mesmo por causa do horário. Comecei a trabalhar numa firma, aí nessa firma, um amigo entrou junto comigo, Alexandre, parceiro, amigo, irmão até hoje. E um dia ele se converteu e ele não me largou. Ele falou, Mauro, domingo é o meu batismo. E eu falei, o que é isso? Aí ele começou a falar pra mim o que Dialeto de crente é maneiro, né? É. Tem um negócio falei, que... pô, que é isso, cara? Né? Aí ele começou a falar comigo, só que aquele homem se batizou e não me largou. Só que agora eu comecei a respeitar ele. Porque era eu que levava as peças de pagode pra firma, armava o pagode final de semana, bebendo quase todos os dias. Só que aquele camarada ali não me largou. Então, só em eu estar com ele, o que estava na vida dele me contagiava, passava para mim. Forte isso. Então eu comecei a parar de beber. Só em estar com ele, só respeitar o que estava na vida dele. E Deus começou a fazer a obra, me cercou. Me cercou primeiro no meu local de trabalho e agora minha esposa começou a caminhar em casa. Então eu vinha do serviço... Minha esposa começou a caminhar em casa, explica pro pessoal que isso é linguajar de crente também. É linguajar de crente. Isso é papo de crente. É. Minha esposa começou a caminhar em casa. Vai fazer Começou caminhar a caminhar em casa. pra igreja, começou Caminhar a pra caminhar igreja. pra igreja. Se você fazer, minha esposa começou a caminhar em casa, o quê? Linguajar de crente, alguns não vão entender. Entendeu? Isso aqui é um bate-papo mesmo, irmão. Tua esposa começou a frequentar a igreja também. Isso aí. Começou a frequentar. E quando eu chegava do trabalho, por meu pai ter um bar na frente, eu já vinha no pensamento que eu vou pegar algumas cervejas, levar para dentro de casa e ali eu vou beber e tal. Só que quando eu chegava na porta de casa, minha esposa estava escutando louvor lá dentro. E eu parava assim e falava assim, caramba, não posso chegar lá e tirar o que ela está escutando. E eu vinha querendo escutar o quê? Um funk, um Legião Urbana, Racionais MC, né? Faz frio em São Paulo, pra mim tá sempre bom. Eu vinha. E quando eu chegava, o ambiente já estava diferente. Através da vida dela caminhando, o ambiente já estava diferente, bravo. Então já tinha paz dentro de casa. E até que um dia, um amigo, o gerente chegou e falou assim, Mauro, o Alexandre não vai trabalhar mais contigo, não. Ele vai trabalhar agora na rua e eu vou contratar alguém para trabalhar contigo aqui no galpão. E eu me lembro que nesse dia marcou minha vida, por quê? Tiraram o Alexandre e botaram ele para trabalhar na rua. Eu cheguei no meio do galpão e dei um grito. Rapaziada, tô de volta. Do tipo assim... Voltei. O Alexandre não tá mais comigo. Ah. Aí eles, é mesmo, rapaz, a gente pensando que tu virou crente, rapaz. Eu falei, não, rapaz, Alexandre que era chato pra caramba, não me largava e tal. Ó, sexta-feira pode marcar, tem pagode e tal, firma de cerveja e tal. Quando eu termino de falar, alguém grita, Mauro, o gerente tá vindo. Que ele entra, que eu viro, ele tá vindo já com um funcionário. Menos de 10 minutos. Um novo funcionário. Novo funcionário. Aí ele chegou e falou, Mauro, esse aqui é irmão tal, o funcionário tal, vai trabalhar com você, passa o serviço pra ele, tá? A partir de hoje, quero que você orienta ele. Eu falei, beleza. Chamei o irmão, falei, ó, fica aqui, vou te passar a numeração das caixas. Era um galpão de arquivos de documento. Não passou 5 minutos, eu tô escutando aquele irmão aqui, cantando assim, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Que eu vi e falei assim, meu irmão, tu é crente?
Tem o quê? 1,86 m? É. Eu tenho 1,82 m, 1,84 m. Só que pensa aquele... Vou usar o nosso português porque a gente é da cor. Aquele negão dava 2 de mim e falou assim, sou por quê? Só porque é ótimo. Sou por quê? Falei, não, calma, irmão. Só te perguntando e tal. Aí ele foi, virou e falou assim, agora eu sei porque Deus me botou aqui na firma. Ele falou? Ele falou. Ele falou, ó, eu vou ficar aqui só por um tempo. Porque antes de eu entrar aqui, Deus falou que ia me pôr numa firma, porque lá tem um jovem que ele tem uma obra. Eita. Enquanto essa obra não for completa na vida desse jovem, ele não vai me tirar. Porque depois que Deus completar a obra na vida desse jovem, ele vai me pôr numa empresa melhor e maior. E esse jovem é você, a partir de hoje eu não te largo. Meu Deus. Desde esse dia que ele falou, Bravo, foram 3 meses. O homem não me largou. Era livre, era oração. E cancelou o pagode. Acabou tudo, pô. Acabou o pagode, acabou tudo. E eu me lembro que... acabou tudo. Rapaziada, Agora... voltei. Mas, não. Irmão, agora eu acabei. Aí Voltei, sabe o que eu... mas não dá pra voltar agora. Sabe o que eu passei a ser? Protetor dos crentes na firma. Mesmo? É, porque aí agora eu não queria que ninguém... Eu não tinha me convertido ainda, mas eu não queria que ninguém mexesse com os crentes. Zoeira, tal, ô, pode parar, vamos respeitar. Mas qual foi o momento em que, tipo, você entregou tua vida pra Cristo e realmente se converteu tudo? Foi um domingo. Mas foi esse processo, durou o quê? Dessas... 3 meses. 3 meses. Após esse momento aí? É, 3 meses. Você foi numa igreja? Um domingo pela manhã, minha esposa já caminhando, eu acordo e pergunto a ela se ela ia almoçar na casa da mãe dela. E ela falou que iria. Eu falei, ó, hoje eu vou na igreja com você. Só que meus domingos não era domingo com família. Meu domingo era bebida, pagode e futebol. Sair 9 horas da manhã, chegar meia-noite. Caramba. A ponto de sair 8 horas da manhã para comprar um pão, a rapaziada parar, me jogar dentro do carro e falar, ó, tem chuteira aqui, vambora e tal, tu não pode... Não, mas eu vim comprar o pão. Não, vambora. Que isso, cara? É. E, Bravo, eu me lembro que nesse domingo, quando foi 6h30, chovendo, minha esposa não chegava, eu falei, beleza, ela não vai chegar a tempo, e se ela chegar, eu falo que eu não quero chegar na igreja atrasado. Nunca tinha ido na igreja. E daqui a pouco chamam no portão. Seu Mauro, quando eu olhei um irmãozinho lá parado, posso falar com o senhor? Eu falei, pode. Ó, eu sou irmão tal, a minha esposa tá com a sua esposa, que está voltando da casa da mãe dela, e pediram para eu esperar aqui na casa do senhor. O senhor pode deixar eu entrar? Falei, brincadeira não. Falei, beleza, entra aí. Ele sentou no sofá, eu aqui quietinho. Mas pensa aquela pessoa que quer puxar assunto contigo e tudo não quer ideia. E ele começou e tal por aqui, eu não dando ideia. Daqui a pouco ele falou assim, ó, se o senhor gostar, tudo bem. Se não gostar, mas eu vou falar mesmo assim. Deus tem uma obra na tua vida. Eu falei, mesmo? Tem. E tá próximo. Eu falei, ó, irmão, eu ia até na igreja hoje, mas eu não gosto de chegar na igreja atrasado, não. Ele falou, não, mas não tá atrasado, não. Aí eu falei, tá bom, mas eu não tenho roupa. Bravo. Eu só me lembro que ele falou assim, aonde é o teu guarda-roupa? Me leva ali pra eu ver tuas roupas. Ousado. Irmãozinho ousado. De pé, ele de terninho, levantou, eu fui levando ele pro quarto. Aí eu peguei e falei, poxa, minha roupa é assim, é calça com bolso e tal. Ele falou, não, é assim mesmo. Deus está te esperando hoje. Veste a roupa. Hoje eu entendo e creio nesses mistérios. Eu entendo que foi um arrebatamento de espírito. Eu só me lembro de ter pego a roupa e ter despertado, sentado num banco de madeira, escutando a minha esposa dando glória a Deus, a 2 bancos atrás, numa igrejinha, numa varanda, ela chorando. Eu faço isso aqui, ó. Ali a minha ficha caiu. Ali eu acordei e falei, o que eu estou fazendo aqui? O pastor pregando, a lágrima começa a descer. O pastor conta a minha vida toda na pregação. Quando acaba, eu peço ela me abraça chorando, eu peço a minha esposa, me leva para eu falar com o teu pastor. Quando eu chego para falar com ele, eu falei, pastor, os cultos sempre é assim?
Ele falou, meu filho. Eu falei, põe um culto desse durante a semana. Ele falou, meu filho, eu não tinha essa ideia. É um obreiro assim que eu quero. Falou pra Estratégia, né? Me abraçou e falou, a partir de hoje eu preciso da tua ajuda. Bravo, pensa num domingo que eu queria que passasse rápido para eu chegar na firma na segunda-feira para poder falar com o Alexandre e com o irmão Cláudio. E para geral que eu tinha ido na igreja. Porque eu andava com cordão, entendeu? Guia e tal. E naquela segunda, eu cheguei na firma falando para todo mundo que eu tinha ido na igreja. E no sábado, eu fui jogar uma bola. Quando acabou lá o futebol, eu falei, Mauro, ó, tem 3 caixas de cerveja aí e tal. Ganhamos, eu falei, poxa, hoje eu não vou ficar não. Que isso, rapaz? Eu falei, não. Vou arrumar uma carona aqui porque eu tenho um compromisso com a minha esposa. E eu me lembro, eu falo isso até pra ela hoje, que eu me lembro, ela estava na cozinha. E eu falei assim, você não vai pra igreja não? Horário de verão, num sábado. Ela falou, tá cedo ainda. Eu falei, você se importa de eu ir na frente? Ela falou, sério? Eu falei, você se importa? Ela, não. Troquei de roupa, fui o primeiro a chegar na igreja. Cheguei lá, sentei e fiquei sozinho no banquinho de madeira. A igreja que eu comecei, bravo, com 3 meses a igreja acabou. Pois que eu estava firme na igreja. 3 meses a igreja acabou. Brigaram, disputa de terreno e eu novo convertido. Minha esposa agora começa a chorar e fala assim, eu não vou mais para a igreja nenhuma. Eu não sabia que isso acontecesse dentro da igreja. E eu falei, não. O que eu encontrei em 3 meses eu não posso perder. E se eu perder o que eu encontrei em 3 meses, eu vou perder minha família. Aí agora chegou a hora de eu buscar pela minha família. Aprendi o que era jejuar. Jejuava todo dia e cada dia eu visitava uma igreja diferente. Então, assim, esse foi... Você teve uma experiência individual, né? Mas começa, na verdade, com a tua esposa, que hoje é a pastora Ana, que eu tenho o prazer e o privilégio de conhecer. Em que momento da tua história, é lógico, que também é uma frase de crente, Deus tem uma obra na tua vida. Isso é uma frase que a gente fala quase para todo mundo, que as pessoas deixam meio que eu entrar pelo um ouvido e sair pelo outro. E eu acho de uma grande valia essa frase para mim. Mas em que momento você falou assim, Deus me chamou para ser pastor? Foi você que entendeu isso? Você começou a ouvir profecias? Ou aconteceu? O pastoreio na tua vida foi um negócio que aconteceu. Porque você se converte, tá na igreja, beleza, né? Vamos independente qual igreja você se tornou, mas tu tinha a tua vida. Era um pai de família, você trabalhava, certo? Sim. Hoje você tem uma vida de pastor. Houve essa transição? Como é que foi isso? Então, bravo, a Bíblia fala onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Então, quando eu me converti de verdade. E eu falei, Senhor, assim como o inimigo me usava lá no mundo, eu quero que o Senhor me use muito mais. Então eu mergulhei de cabeça. Eu sempre levei as coisas muito a sério. Eu sempre honrei os meus pastores. Sempre honrei a igreja a qual eu pertencia. Então, assim, na congregação a qual depois eu iniciei... a primeira acabou com 3 meses, como eu te falei, e agora eu comecei a orar. Então, quando eu iniciei, ali Deus começou a fazer a obra na minha vida. Para quem não sabe, então, a liturgia do ministério que eu comecei, então, era obreiro, diácono, presbítero, evangelista e pastor. Então, eu vim nessa escala. Só que o desejo que eu tinha, ser um pregador da palavra. Só que ninguém queria me ouvir. Quem vai parar para ouvir um camarada que saiu do mundão, disso, daquilo, tinha muito preconceito na época. Eu falei, mas tem um que vai me ouvir. Quem? Eu me lembro que eu fiz uma campanha uma vez no monte, chego em casa e falo para minha esposa assim, hoje se converteram 21 para Jesus, ganhei 21. Ela abriu o sorriso e falou assim, como? Tu foi para o monte sozinho, ganhou 21 para Jesus? Falei, ganhei 21 bananeiras. Semana que vem eu vou pregar pro mato e depois já tem boi e vaca para me ouvir. É mesmo? É. E tu pregava mesmo? Pregava. Pra bananeira? Pra bananeira. Eu quero saber como é que é essa pregação. Como é que é pregar pra bananeira? Você é bananeira. Não, eu olhava as bananeiras... Havia pessoa? Com pessoas. Tá, entendi.
Tá entendendo, meu amado? Entendi. Ninguém queria me ouvir, poxa. Eu não, Você não- entendeu? Ali Ali foi o início do meu ministério. Vou falar uma coisa aqui que pra gente... Porque as pessoas hoje querem púlpito. Eu quero fazer a obra de Deus. Eu quero... na mas verdade, o que é fazer a obra na de Deus? verdade, com respeito aqui te interrompendo, eu acho que começa você falando a seguinte expressão ali. Você falou uma expressão que pra mim tem muito efeito. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu vivo hoje, eu falo isso em um tom de brincadeira, mas na verdade é pra pessoa pensar. Hoje o que você mais vê é uma galera que frequenta a igreja, mas não se converteu. Então a rede social acaba sendo um estereotipo daquele ser humano. Então a pessoa tá lá, fulana, João 3,26, Capricórnio. Né? O cara hoje posta que tá no culto da tua igreja, no sábado já posta que tá na isso aí. jinqueria. Não é isso? Isso aí. Então as pessoas, esse abundou o pecado, superabundou a graça, ainda não faz efeito. Eles ainda Isso é um fato. não entendem o que é Não isso. entendeu isso. Então ela mudou só o modo vivente. Quando você diz que a decisão ela foi sua. Você teve um encontro com Deus e aí você tomou uma decisão. E em contrapartida as coisas foram acontecendo. Mas começa aí, nesse desejo. Esse desejo. Só que era o desejo de ser pregador. Ser pregador. Pregador. E... Aí você não contou, cara. Como é que foi no outro dia na firma? Na segunda-feira. Então, Se converteu no domingo. isso. Como é que foi na segunda-feira? 3 meses. Rapaziada! Dessa forma. Chegou? Não, cheguei falando que eu tinha ido pra igreja. Que foi na igreja. Ali começou a mudança. Então as pessoas Mas ninguém riu, zoou, não? Não, tudo respeitado. Já respeitou? Eu era muito brigão. É mesmo? É não? Muito brigão. Tu era qual cara? Bravo. Sou crente mesmo. Por quê? E aí, irmão? Se linguajar. É isso mesmo. Tá entendendo? E aí? Então, Ah. assim, 3 meses Deus fez a obra. Com 3 meses, o irmão Cláudio foi mandado embora. Uau. Perdemos o contato. Só para resumir, para nós não esquecermos, tem mais ou menos 5 anos atrás. A igreja a qual eu pastorei tem 14 anos. Há 5 anos atrás eu estou parado na porta de entrada da nossa igreja. Me para aquele irmão do meu lado e eu cumprimento ele. Seja bem-vindo, meu irmão. O irmão é do ministério. Ele para e começa a chorar. Quando ele começou a chorar, eu comecei a chorar. Aí ele lançou esse versículo para mim. Lança o teu pão sobre as águas. Depois de muito tempo achará. Hoje eu estou vendo aqui que Deus me prometeu lá atrás que faria uma obra na vida de um jovem. Então, naquele dia, eu pude pôr ele no altar e falar para a igreja, tá vendo esse homem aqui? Eu tava nesse dia. 3 meses esse homem. Você conheceu o Alexandre. Ah, foi o outro? Foi o outro. O que eu chegava lá cheio de ressaca na segunda-feira, ele botava o dedo na minha cara. Então Seu foi- sem vergonha! É mesmo? Então, hoje são meus parceiros, são meus amigos. Hoje eu faço questão de honrar eles. Você é pastor local, Pastor de local. igreja. Mas você conseguiu. Primeiro você pregou pra bananeira, pro mato. Bananeira, mato, Boi, vaca. boi. E se Mas depois converteram, você. Eu acredito também. converteram. Converteram. Muita bananeira d'água virou banana da prata. Isso aí, Não, se converteram. Eu creio. Coisa de doido. É. Mas você conseguiu ser esse pregador itinerante ou tu já foi logo pastorear? Não. Aí eu comecei como pregador itinerante. Conseguiu ser? Consegui ser. Eu me lembro que... Foi um tempo bom pra você? Cansativo, estressante, legal, prazeroso? Qual é a tua experiência como pregador itinerante pra você? A minha experiência hoje, e eu quero deixar muito registrado aqui, hoje eu sou pastor há 14 anos. Hoje eu não convido nenhum pregador se eu não puder honrar ele. Porque eu fui em muitos lugares e não fui honrado. Em muitos lugares me tiravam da minha casa. Muitas das vezes eu sem ter um recurso para a família, um alimento. Não que a gente busque isso, mas as igrejas que eu convidava não se preocupavam com passagem. Como ele vai chegar? Né? E como é que ele vai embora depois? Como é que ele vai embora? Então, assim, a minha oferta na época era um pastel. Era um copo de convenção. Aí eu falava assim, não vou comer não. Embrulha esse pastel. Aí chegava em casa, falava assim, que filha, eu trouxe a minha oferta para você. Eita. Um pastel. Aí dava pro meu filho, essa aqui é a oferta do papai que ganhou hoje. Então, hoje, aquilo que não fizeram por mim, hoje eu tento fazer por todos aqueles que eu convido. Não no sentido ainda, de repente, da forma que eles merecem. E quando você decide ser pastor local?
Foi através de profecias e através da bênção do meu pastor. Porque de todas as profecias que eu recebi, uma marcou. Foi uma irmã que ela chegou a ser membro, e o horário aqui passa rápido, né, irmão? E ela veio, viu minha foto no Orkut, isso aí é só para quem acredita nos mistérios de Deus. E para quem teve Orkut também, porque é para quem acredita Orkut. nos mistérios de Deus e para quem teve Orkut. Se você não sabe que é Orkut, irmão... Irmão, busca aí, ó. Vai lá, digita aí Orkut. Aí, bravo, ela viu minha foto e Deus deu um recado para ela. Ela é gerente, na época, de um banco em São Paulo. Ela entra de férias, faz amizade com uma irmã, que era próxima a mim, a minha esposa, e pede a essa irmã que se poderia trazer até a mim. Ela chega em 2010, na minha casa. Nós estávamos assistindo o jogo da seleção, o Brasil perdeu. E quando termina o jogo, ela pede para falar comigo, com a minha esposa. Ali ela entrega um recado. E ela fala assim, olha, chegou o tempo de vocês entregar o que vocês prometeram para Deus. E o ungido já sabe. O ungido, Deus já falou com eles. Chegou o tempo de vocês ganharem e cuidar. Acabou o tempo de você só ganhar e dar para outro cuidar. A irmã não sabia nada da minha vida. E ela falou assim, vocês podem ficar em pé? E nós estávamos no terraço de casa. Aí tu vai saber da história. E ela falou, tá vendo aquele portão lá? Deus me mostra uma multidão entrando pelo aquele portão. Por que isso, bravo? Porque quando eu e a minha esposa se convertemos, nós não éramos casados no papel. Então eu e a minha esposa entramos numa campanha de oração, eu e ela só. E qual dia que eu botei a campanha de oração? No sábado de tarde. Porque era o dia que eu saía para jogar futebol. Eu falei, então eu preciso preencher a minha vida. E um dia eu falei para minha esposa assim, tinha umas caixas de som da época, eu falei, vamos ligar para ver como é que a nossa voz fica no microfone? Só que começamos a orar, os vizinhos escutaram. Ué, é o Maurinho? O Maurinho tá na igreja, se converteu. Aí começaram a chegar lá na porta de casa e perguntar ao meu pai. Isso aí é o Maurinho que tá orando? Aí meu pai falou, ele tá na igreja. Posso ir lá orar com ele? Eu me lembro que na terceira... Mas na verdade a igreja era a sua casa. Na época não tinha igreja. Na época não, era a sua casa. Era a minha casa. Isso aí. Aí, o que acontece? Na terceira semana o terraço já estava cheio, porque era todo sábado a oração, durante 7 semanas. Eu fiquei desesperado. Era novo convertido, não sabia cantar um hino, pô. Só sabia orar, do meu jeito. Aí eu fui até o meu pastor e falei, pastor, eu comecei uma oração, os vizinhos escutou, meu terraço está cheio e eu não sei o que eu faço. Ele falou assim, meu filho, quantas semanas? Eu falei, 7 semanas. Ele, não para não, mas fica ligado, que eu vou mandar você botar uma cortina, vão querer entregar dízimo na tua mão, não é tempo ainda. Deus vai trabalhar na tua vida porque Deus tem algo contigo. Mas cumpre as 7 semanas aí. E o terraço cheio. Eu me lembro que na última semana, muitas pessoas já sendo abençoadas, eu falei para Deus assim, eu preciso dar um presente para Deus. Aí eu perguntei para minha esposa, vamos dar um presente para Deus? Ela falou, o quê? Eu falei, não sei, vamos dar a nossa casa? Ela falou, eu topo. Eu falei, então a nossa casa vai ser uma igreja ou uma creche para trabalhar com criança. Ela falou, topo. Pegamos a chave, levantamos e fizemos uma oração. Deus, o Senhor aceita a nossa casa? Nós não temos nada para te entregar. Uau. Recebe a nossa casa. Os anos se passaram. De lá para cá as profecias foram aumentando. Só que eu falava assim, eu tenho certeza que a nossa casa será uma creche. Nós não vamos morar aqui, mas a nossa casa será uma creche. Porque eu não queria ser pastor. Eu não escolhi ser pastor. Eu não escolhi. Deus me escolheu. Deus escolheu a minha casa. Então, no ano de 2010, essa irmã foi e entregou isso. Eu vejo uma multidão. Eu só vim de São Paulo para te entregar esse recado. Acabou o tempo. Agora Deus está pedindo aquilo que você prometeu lá atrás. Sabe o que vocês dois prometeram? Vocês prometeram essa casa. Essa casa não é de vocês, é dele. Desespero, eu fui no meu pastor. Depois de eu ir no monte, depois de Deus falar comigo e tal, eu fui no meu pastor. Falei, meu pastor tem a palavra certa. Meu pastor é parceiro, pô. Sentei com ele. Falei, meu pastor, é isso, isso, isso. Ele me abraça e ele fala assim, Deus já havia falado comigo, meu filho. Estou aqui para te abençoar. Eu falei, pastor, mas não é isso que eu quero. Eu quero que o Senhor me abrace, eu quero que o Senhor me direcione. Não,
Ele, mas eu não posso te prender. Eu estou aqui para te abençoar e eu vou estar sempre contigo. Uau. São 14 anos. Ele vai estar vendo esse podcast. São 14 anos. Todo aniversário da igreja eu faço questão de honrar o meu pastor. Amém. Porque ele tinha motivo. Agora eu tenho uma curiosidade. São 14 anos pastoreando. Começou numa sala. Numa sala. Minha primeira ovelha morreu nos braços da minha esposa. Eita. Aceitou Jesus, falou em mistério e caiu. Cara. Primeira ovelha. Eu tô resumindo por causa É a maior experiência? do horário. Uma das maiores. A primeira ovelha. Ela estava arrancando o coqueiro. Não, porque a minha... Desculpa te interromper. Pode falar. Porque a minha pergunta é a seguinte. A vida itinerante tem essas coisas aí de não ser honrado e tal, mas é legal chegar no lugar e tal. Larga a bomba lá e vira as costas e vai embora pra casa, né? Ser pastor, e eu queria até que você passasse isso pra gente, nesses 14 anos, você é pastor numa região, Miguel Couto, que é um bairro de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Isso aí. Você consegue definir assim, o nosso maior desafio lá é esse? Existe isso, um grande desafio nesses 14 anos que você enfrentou? Foi tudo tranquilo? Porque tem região que é de tráfico, tem região que é uma pobreza, não é isso? Tem região, por exemplo, eu te levei num lugar agora que não existe pobreza financeira. Mas aquele ambiente ali que você tava ali, que eu te mostrei, que eu não vou aqui entrar em respeito, é uma região que a galera tá no 12º andar e pula do prédio, irmão. Então o desafio de quem tá ali liderando é a questão emocional, mental. Então você consegue definir assim, cara, meu maior desafio nesses 14 anos foi... Então, hoje, Bravo, eu falo até com um pouquinho mais de experiência. Eu não tiro como desafio, tá? Eu não tiro como desafio. Mas hoje, o que o ser humano ele precisa é ser abraçado. Então, o ser humano ele não precisa de chegar num lugar e só apanhar. O mundo já faz isso. Então, o ser humano ele precisa ser abraçado. Ele precisa olhar o pastor como um líder espiritual, ter confiança naquele que está regendo espiritualmente a sua vida, mas ter um amigo. E um dos maiores desafios, eu creio que não é só meu, mas de muitos pastores, é que através de o pastor ser amigo, o pastor ele põe o coração. Eu acho que um dos maiores desafios meu em 14 anos não é a região, é as traições, é a espunhalada, é as decepções, é a ingratidão. E sabe por que pastores assim sentem? E eu sou um desses. Porque você só sente quando você não faz. Porque se você é ingrato, você recebe uma ingratidão, de boa. Então esse é... Eu não falo da região. Entendi. Eu falo... Então você teve muito... Deus mandou vir pra cá. Aí passou um tempo... Deus mandou vir pra cá. Aí daqui a pouco você... Acabou meu tempo Acabou aqui. meu tempo. Deus mandou... Ou então Deus... Já rolou muito eu isso tô lá. aqui trabalhando bem e tal, servindo e tal. Deus falou comigo, Deus mandou sair pra ir... Como é que é isso? A galera gosta de usar o nome de Deus em vão, né, irmão? Como é que é isso? E eu me lembro que um dos maiores desafios pra iniciar, que eu não queria. Tá entendendo? É onde que eu falo. Eu tava na itinerância, eu tava pregando. Pregava aqui, pregava ali, entregava recado aqui, saía daqui, entregava recado aqui. Aí eu já estava trabalhando numa firma que na época o meu supervisor, ele conseguia remanejar dias até se eu fosse viajar. Então, pastorear não estava nos meus projetos. Então a igreja começou na sala da minha casa, da sala foi para a varanda, da varanda foi para o quintal. 3 meses não choveu nem quarta nem domingo. Foi um voto que eu fiz com Deus. Não chovia. Chovia antes, chovia depois. Na hora do culto não chovia, porque não tinha telhado. 3 meses. Quando nós conseguimos pôr a primeira telha, aí a chuva. Varão, tu tem um mistério que não vai 3 meses aí. Depois tu assiste o podcast, tu já contou umas 4 histórias 3 com o meses. negócio de 3 meses. E hoje nós estávamos conversando sobre a arte. Eu lembrei agora aqui disso. 3 meses. Tu falou do varão que começou a trabalhar, que depois você se converteu, 3 meses depois ele saiu. Tu tem um mistério que não vai 3 meses, hein, varão? 3 meses. Campanha que nós fizemos lá, 3 meses. E tu tá trazendo a Tô me memória. ligando agora aqui disso. Quando tu for assistir o podcast inteiro, tu vai se ligar que tu contou várias histórias em 3 meses. E a gente tava em off conversando.
falei do propósito. Tu tem um mistério com o negócio de 3 meses aí, Vaso. Forte. Forte isso, hein? Então, assim, a igreja começou e eu fiz um voto com Deus. E esse voto era respeitar. Qual o propósito de uma igreja? Almas. E um dos votos que eu fiz com o Senhor é: Senhor, se o Senhor confirma a sua igreja, envia almas. Eu quero batizar. E aí, com o quê? 3 meses. Se ligou, né? Rapaz, mas é mesmo, cara. Tu tá se ligando no mistério aí. E pelo menos eu me liguei agora, durante o podcast. Irmão, o mistério é forte. Aí fizemos o primeiro batismo. Com 8 meses fizemos o segundo batismo. Primeiro batismo, 15 vidas. Segundo batismo, 18 vidas. Aí fizemos o terceiro batismo, 46 vidas. Uma igreja de bairro, né? Uhum. E aí a igreja foi tomando forma, foi crescendo. Derrubamos a casa, começamos a construir do lado. Meu irmão se mudou, vendeu a parte de trás, conseguimos comprar a parte de trás, ampliamos e hoje você viu lá. É um lugar lindo. E a tendência... Me dá meu presente, que eu sei que tem um presente meu aí. Esse presente foi agora. Então, e eu quero Pela que você me segunda conte que esse presente é meu. O presente é meu mesmo, tá, gente? É porque eu só quero que você vou deixar conte você abrir. que essa história toda que ele tá contando atravessou as nações, né? E hoje o camarada aqui, ó, é fechamento onde o homem manda, ó, aqui, ó. Aí. Como é que nasceu esse teu vínculo com Angola aí? Como é que... O amor pelo continente africano. Mas era o quê? Tu começou a orar em 3 meses? Não, sei lá. Em 3 meses tu foi pra Angola. O amor pelo continente africano. E num dia pela manhã eu estou orando e Deus, quando eu vou entregar o meu propósito, meu jejum, Deus fala que vai me levar às nações e uma das nações é o continente africano. Eu levanto, dou um grito e falo para minha esposa: filha, Deus acabou de falar comigo agora, que Ele vai me levar na África. Era num feriado, numa segunda-feira. Isso aí me impactou muito, porque eu ouvi a voz de Deus. Saímos, fomos almoçar numa casa de uma família. Quando eu voltei, eu deitei no sofá e falei para minha esposa assim: eu vou pôr aqui no grupo dos obreiros e eu vou pedir eles para me ajudar em oração e vou contar o que Deus falou comigo. E falei. Isso era por volta de 18 horas. Quando foi às 20 horas, aqui, lá em Angola, quase meia-noite, são 4 horas, né? Meu Facebook, né, o Message, ele toca. E quando eu peguei, eu vi que era um irmão, um pastor. Ele é brasileiro, mas ele viveu lá 22 anos. E eu vejo eles me chamando numa chamada, porque ele não tinha meu número. Quando eu vi, eu já atendi chorando. Quando eu atendi chorando, ele falou: Pastor Mauro. Eu já chorando, eu falei: sou eu. Aí ele: Pastor Mauro, nós estamos aqui, tá eu e o reverendo aqui, e nós estávamos orando aqui, botamos o nome de alguns pastores em cima da mesa aqui. E Deus falou o teu nome. O senhor não quer vir aqui em Angola pregar, consagrar pastores e batizar aqui? Nós estamos precisando. Meu Deus. Aí ele falando em mistério lá, o fogo pegou lá, o fogo pegou aqui, no mesmo dia, chorando. Eu não tinha nem passaporte. Aí fomos agitar. Aí Deus preparou tudo, fui para lá a primeira vez, fiquei lá 15 dias, 17 dias. Consagrei pastores, que hoje eu chego lá, me chamam de pai, evangelista. Fizemos um trabalho com as crianças lá. Batizei, né? Fiquei... Aí pegou aquele amor. Quando foi agora, eu recebi o convite para retornar. Agora no mês de maio, retornei para pregar numa cruzada lá. Inclusive, nós temos até o vídeo, na hora da cruzada, uma irmã que não era convertida, se converteu naquele dia. Ela recebeu o convite e voltou a ouvir. É muito diferente o conceito de culto. Porque... Deixa que eu falo por você. Se você é pastor, você não pode falar. Deixa que eu falo. Nosso povo é preguiçoso, né, irmão?
Nosso povo é preguiçoso pra caramba. Vai à igreja quando tá afim, se tá chovendo, não vai porque tá chovendo, quando tá sol, não vai porque tá muito sol. Eu vou contar uma história rapidinho aqui. Né? Se tem jogo do Brasil, não vai pro jogo do Brasil. Se é final da Copa do não vai porque é final da novela. E lá eu já percebi que o pessoal é diferente. Diferente. Você pensa que você vai dar. Pelo contrário, você recebe. Você volta de lá diferente. O povo lá é diferente. Eu me lembro que pregando... a primeira vez eu preguei 17 dias, eu preguei 15 dias, todos os dias. E a maioria dos cultos que eu ia era na parte da manhã por não ter energia, né? E eu me lembro que um dia eu virei pro pastor e falei assim, pastor, o culto começa às 9 horas, já são 2 e pouca, 3 horas, o culto não acaba. Por quê, pastor? Aí ele falou, Mauro, tá vendo aquelas crianças ali? Aquelas crianças só têm uma refeição por dia. Então os pais mandam as crianças para a igreja. Aqui, elas adoram, dançam, então esquecem da fome. Eita. Então à noite não tem energia. Então elas vão, faz a única refeição e dormem. Então aqui é o lugar que elas esquecem um pouco da fome. Cara, isso é muito forte. Então lá, no lugar que eu fui, eu tenho um amor por eles, você está pregando, a oferta deles é vir parar na tua frente e limpar o teu sapato. É limpar o teu suor. Eu pude cumprir o que eu falei lá atrás, porque eu recebi uma oferta de um aviãozinho sem roda, desse tamanho. Pedro, nome do menino. 3 aninhos na época, 2 aninhos. Ele me deu. Quando eu peguei aquilo, o Simeão falou para mim assim, Mauro, aceita, é o melhor que ele tá te dando. Eu peguei e trouxe pro Brasil. E eu falei, quando eu for lá, da próxima vez eu vou dar um avião grande para ele. E eu tenho foto, quando eu fui a primeira vez, e tenho foto agora quando eu fui e dei um avião desse tamanho. Eu falei, agora aqui é minha oferta para você. Ainda dei um conzo para ele lá, um dinheiro. Então assim, outra coisa que me marcou agora, que uma criancinha veio e me abraçou, aí falou assim, você sabia que meu nome é Mauro? Aí eu, Mauro? Aí eu falei, tá falando que o nome dele aqui é Mauro. Aí o outro lá fala, não é nada, ele tá de onda contigo, pastor. Aí eu fui perguntar à mãe dele, é sim. É porque quando o senhor teve aqui a primeira vez, e o senhor foi embora, nós colocamos o nome dele de Ângela Mauro. Ângelo é porque tem a missionária Ângela. Mauro é porque tem um pastor Mauro. Ângelo Mauro. Então assim, e tive agora lá pregando lá na cruzada. Então ficou um vínculo, ficou um amor. Independente se eu voltar lá ou não, tenho um amor, eu tenho uma raiz, tenho uma gratidão e eu preciso ser abençoado através daquela terra. Eu não abençoo eles, pelo contrário. O que eu envio, igual agora vai ter o Natal das Crianças, eu pude enviar, não botei nenhum nome, mas não é eles que estão sendo abençoados. É nós que somos abençoados. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, me mata uma curiosidade. Você falou aqui assim, mas eu quero que isso tenha um pouco mais de ênfase. Desse desafio de ser pastor, de traição, de apunhalada pelas costas. Se você hoje pudesse reunir, se tivesse a oportunidade de falar aos pastores do Brasil, que conselho se daria para todos eles? Os mais experientes, os menos experientes, os que começaram agora, os que estão já com 30, 40. Se você pudesse dar um conselho, Mauro, você tem a oportunidade de aconselhar os pastores. Qual o conselho que se daria para os pastores? Bem simples. Um pastor que eu me sinto tão jovem, com 14 anos pastoreando, hoje com uma estrutura que a cada dia Deus tem abençoado, e você faz parte. Pastores, não desistam. Tenham tempo com Deus. Essa frase não é minha, mas eu trago para a minha vida. O teu tempo com Deus vai te habilitar a viver no tempo dos homens. É o tempo com Deus. Nunca vai conseguir explicar o que acontece. As ovelhas não são nossas. Nós só fomos chamados para cuidar. Então quem entra, quem sai da nossa vida não é conosco. Eu só tenho uma coisa, Bravo, e eu falo isso para minha esposa, e eu e minha esposa conversa muito, e ela eu falo que ela é 90% do meu ministério, 90%, tá? Terreno, 100% sempre é Deus. E nós conversamos muito sobre isso.
As pessoas podem sair da nossa vida. Só não pode sair por nossa causa. Uau. Ou por nossa culpa. Uau. Entendeu? Forte isso. As pessoas podem sair. Só não pode sair por nossa culpa, por nossa causa. Eita. Pode ter certeza. E as pessoas que saem sem causa e sem... por a culpa não é nossa, se eu não tiver gratidão no coração, sempre vai inventar alguma coisa. Mas aí, meu irmão, você pode dar uma aula nisso. É Deus que nos justifica. Antes de terminar, eu vou pedir para você fazer o fechamento conta aqui, mas eu não vou deixar passar, porque Deus me deu um negócio chamado memória. E esse podcast tá muito espiritual, tá muito cheio de aleluia, de glória a Deus. O homem tá na unção do Espírito Santo, tá maneiro, mas tem que ter uma polêmicazinha só pra tá. E ele não sabe, eu não falei pra ele, a gente já almoçou, vou confessar, a gente almoçou, muita coisa que a gente tá falando aqui, a gente conversou em off, e isso eu falei assim, eu vou guardar, eu não vou tocar, pra ele não ficar esperando, que eu vou fazer a pergunta de surpresa e ele não vai saber como vai responder. Que história é essa que tu virou presidente de um time de futebol e depois te demitiram, você se demitiu, e que história... Tu não fez comigo, não. Não. Pelo amor de Deus, cara. O cara me vai pro Facebook. Quero dizer que eu não sou mais da diretoria. Eu falei, nem sabia que tu era do time de futebol e depois... Então, o que acontece, meu amor? Tem quanto? Já tem tempo, hein? 1 ano. Eu lembro, viu? Eu lembro. Aí esses dias eu passei em frente o clube, né? Frente ao campo. Aí eu brinquei com as ovelhas. Tava vindo do monte. Aí eu brinquei com as ovelhas e falei, aí, ó. Fui vice-presidente. Pelo menos por um dia. Então, eu recebi o convite. Cara, tu não fez isso, não. Ai. Então, eu recebi um convite, meu amado. E... Só que... Tu recebeu o convite pra ser vice-presidente de um clube de... É. Só que, pela minha inexperiência e quando eu recebi o convite, qual o meu propósito? Poxa, é uma porta que Deus está permitindo eu entrar para ajudar o maior número de pessoas. Esse era o meu pensamento. Tá? E esse tu consegue ver essas coisas como coisas espirituais? Espirituais. Entendeu? Porque nós já fazemos um trabalho de ajudar o próximo. Então eu falei, poxa, vai abrir portas para poder ajudar um maior número de pessoas. Só que quando chegou o dia de assumir, que eu cheguei num ambiente, eu vi que tinha algo de errado. Tá? E esse clube tinha muitos sócios. Muitos sócios. Foi mais aí, sócio do que mais sócio do que jogador de futebol. Do que jogador. Então, assim, aí começou a polêmica. Então, o que nós privamos? Pelo nosso nome. Né? Eu assumi... Cara, eu imagino, gente. O Brasil todo vai assistir até lá fora. Mas eu imagino os fechamentos lá da igreja assistindo isso agora. Meu irmão! Tu assumiu, vai lá, mas assumiu que hora? Assumi era 2 e pouca. De um dia? De um dia, todo bobo. 2 e pouca da tarde. 2 e pouca da tarde do domingo. Sou vice-presidente do... Todo bobo. Aí eu não sou de dormir de tarde. Aí nesse dia eu dormi. Foi Deus mesmo que permitiu eu dormir. A internet bombando. Brrr, só que o que acontece? Eles não me metralharam muito não, mas botavam, né? Pô, como é que o pastor entra nessa? E aqueles que me conheciam, pô, como é que o pastor Mauro entra numa furada? Aí o couro comendo. Então, quando foi... Será que ele foi vice-presidente do Vasco, gente? Porque é uma furada mesmo. Não fala o nome do clube, não. Então, quando foi... Acabou o culto de domingo, né? Sou vice-presidente, irmão. Acabou o culto de domingo. Alguns já querendo até mandar currículo. Aí vai ter meu sobrinho, meu neto. Currículo, outros querendo mandar já até o DVD de futebol e tal. Aí o pastor Diogo, mais 2 lá me chamaram, sentaram comigo. Falaram, pastor, ó, o senhor vai ter que aguentar aí, hein? Que a chapa tá quente. O chapa tá quente? Aí falou, pastor, a internet tá bombando. Meu irmão, as páginas todas do bairro, internet, o couro comendo. E o irmão que, né, o empresário que me convidou para ser o vice-presidente... Muito amigo. De boa também, porque ele, na intenção dele foi comprar o clube, né, entendeu? Só que
Depois ele viu que não podia comprar, teve de fazer a reunião lá, ficou tudo legal. Ele ficou, eu que saí fora. Depois, meu irmão, quando eu acordei na segunda, meu irmão, meu telefone, isso aqui tava cheio. Aí eu me lembro que um amigo me ligou e falou assim, Mauro, amigão, me ajudou no passado. Falou, Mauro, sabe que eu torço por você, cara, sai disso. Você não precisa disso e tal. Falei, amém, meu amado, já sei o que eu vou fazer. Aí liguei, tá, pro empresário que me convidou, amigo. Eu liguei pra ele, marquei a reunião na segunda. Quando foi 11 horas da manhã eu saí. Então eu fui... Menos de 24 horas. Saí, aí aconselhado por ele, certo? Aí gravei aquele vídeo na sabedoria e Foi o vídeo que eu vi. Aí, graças a Deus, aquilo que era pra ser até um bombardeio contra a minha vida virou a benção. E hoje em dia... Ó, vou te dar um presente hoje em dia, também. Calma aí, hoje em dia continua o respeito na localidade. Vou te dar um presente que a gente conversou alguns dias atrás sobre isso aqui. Que é, pra quem não sabe, ó, em 2015 eu lancei essa revistinha aqui, ó. As Aventuras do Bravin. E é um projeto muito bacana pra criança. E o Mauro tá com um projeto lá semelhante, eu tô te Posso passando. anunciar o projeto? Lógico. Aqui, ó, pedi ajuda dele. Pedi ajuda desse homem aqui. Ele tem esse projeto, tem que levantar, Aventura do Bravinho. Eu falei que eu ia fazer as aventuras do pastor Maurinho, pastor Aninha. E ele vai me ajudar. Vamos junto. Eu quero que você olhe pra aquela câmera ali, ó. E aí você fala as redes sociais da igreja, as suas. E de verdade, deixa uma mensagem aí pra esse ano que vem aí, 2025. Mensagem de Natal. Fique à vontade, esse tempo final aí é todo seu. Amém. Primeiramente, agradecer por essa oportunidade. O tempo passa muito rápido, não deu para contar tudo, mas é um bate-papo. Tenho certeza que Deus vai preparar uma outra oportunidade de estarmos juntos. Por algum momento, esse homem aqui, grandão, chorando aqui, os olhos dele lacrimejou. Se força mais um pouquinho, ele chora. Aleluia. E quero agradecer, irmãos, pelas amizades, pelo amor da minha família, pelo braço forte que é a minha esposa, meus filhos, hoje minhas noras, meus amigos que não são só ovelha, tá? Que estão ali desde o início comigo. Eu sei que se eu falar nomes aqui, posso esquecer de alguém, mas tem os parceiros que estão juntos, aqueles que chegaram agora. Deus seja louvado pela vida do Ministério Jeová Grande, Deus Eterno. Para você que quer conhecer a igreja, Rua Rodolfo, número 9, Miguel Couto, Nova Iguaçu. Tá? A página da igreja é MJGDR Helbot, procura lá. E o meu Instagram, Pastor Mauro Oliveira Oficial. Esse ano de 2025, eu libero para a sua vida que seja um ano de intimidade com Deus. É tão bom ter intimidade com alguém. É tão bom o marido que tem intimidade com a esposa que tem intimidade com o esposo. Agora imagine ter intimidade com o Senhor. É algo tremendo. É ouvir o que poucos ouvem. É ver o que poucos veem. É estar em muitos lugares que muitos sonham estar e nunca vão estar, mas aquele que tem intimidade com o Senhor, Deus ele faz isso. Deus te abençoe, obrigado pela sua oportunidade, que 2025 venha a ser um ano de intimidade com Deus. Amém? Muito bom. Obrigado, meu amigo. Obrigado aí, tá? Eu que agradeço. A ideia é essa mesmo, a ideia é nunca esgotar assunto e voltar outras vezes. Essa é a ideia. E eu quero agradecer mais uma vez aos Estúdios BK. A gente está encerrando mais uma temporada do Conta Aqui. Não é simples, não é fácil, mas eu sou grato a Deus pela vida do Bruno, pela vida da Dani, da Carol, do Davi. Valeu, Davi. Tamo juntão. Obrigado por tudo aí. E dizer para você ter como referência homens de Deus, porque o mundo não tá 100% perdido, né? E a imagem, a figura do pastor, em alguns momentos, ela ficou perdida por causa de coisas que acontecem. Ainda existem homens honestos, sinceros, como o pastor Mauro, como a igreja Jeová Grande, que eu recomendo para você buscar na rede social e conhecer, porque ainda tem gente sincera. Se inscreve no canal, comenta e compartilha, e até o próximo Conta Aqui.
Valeu, Angola, tô chegando aí, hein?